ao canal Aprendiz de Redação, o canal que vai ajudar você a melhorar a sua forma de se expressar pela escrita. Eu sou a professora Elaine Teixeira, sou professora de Língua Portuguesa, Literatura e Produção Textual. E a aula de hoje vai ser sobre tema e tangenciamento do tema. Por que é importante falar sobre isso? Porque numa redação, dentro de um processo seletivo de larga escala, como o Enem, por exemplo, se você tangenciar o tema, você perde metade da sua nota. Então, supondo aí que você tenha feito aí toda a sua redação em 30 linhas e tenha aí colocado repertório sociocultural ali, algum fato histórico, tenha colocado uma proposta de intervenção aí com 5 elementos. Então, o que acontece? Quando o seu tema dá tangenciamento, então a sua nota ela fica pela metade. Então, esse repertório sociocultural não é contado. Então, a competência 5, que vai avaliar lá a sua proposta de intervenção, ela vale de 0 a 200 pontos. Se tiver os 5 elementos válidos, ela vale 200 pontos, desde que o tema tenha sido abordado de forma completa. Se não tiver sido abordada de forma completa, aquela nota é barrada em 40 pontos. Por quê? Porque é uma proposta que apresentou ali 5 elementos válidos, sim, mas dentro de um tema tangenciado. Apresentou ali um repertório sociocultural, sim, mas dentro de um tema tangenciado. Então, hoje nós vamos avaliar 2 textos curtinhos para a gente entender melhor quando que uma redação dá tangenciamento e quando ela é abordada quando o tema é abordado de forma completa. Então, hoje nós vamos ler uma redação, vou passar aí na tela para vocês. A redação é Consequências da alimentação inadequada para a saúde. Então, o primeiro texto aqui. Na nossa vida cotidiana, a população não tem tempo para se alimentar de maneira saudável. Isso acontece porque trabalhamos muito. Estudamos, cuidamos da família, etc. Desse modo, somos induzidos a consumir produtos já prontos, alimentos de fast food, coxinha, pastéis, etc. Além disso, muitos acham que os alimentos de fast food são muito mais saborosos e atrativos do que os alimentos saudáveis. Para eles, por exemplo, um hambúrguer é muito mais gostoso do que uma porção de brócolis cozidos. Dificilmente alguém olha para uma geladeira e fica babando de vontade de comer vagem, enquanto na mesma há outras opções como lasanha congelada, frango empanado, etc. A solução para este problema seria se as pessoas começassem a incluir alimentos saudáveis em suas refeições, fizessem mais exercícios e fossem ao médico fazer seus exames de rotina. Bom, então, esta redação deu tangenciamento ao tema. Por quê? Porque a proposta temática ali pelo título é Consequências da alimentação inadequada para a saúde. Então, o texto fala de alimentação inadequada, então isto já confere que ele atendeu ali a uma parte do tema, mas não o tema completo. Por quê? Porque faltou falar das consequências dessa má alimentação. Então, ele apontou ali o que seria a má alimentação, o que é alimentação saudável e o que é alimentação não saudável. Então, ele fala ali da comida fast food, ele fala ali do brócolis, que é saudável, que as pessoas preferem a comida de fast food do que o brócolis, por exemplo. Mas ele esqueceu de falar e quais são as consequências desta má alimentação para a saúde. Então, como esse ponto não foi abordado, então o tema deu tangenciamento. Vamos olhar o próximo texto e vamos ver se ele foi abordado de forma completa. Então, próximo texto. É o mesmo tema, consequências da alimentação inadequada para a saúde. Só que a diferença é que é o mesmo texto, só que ele traz aqui um parágrafo que vai contemplar aí a questão dessas consequências para a alimentação. Então, tá ali em vermelho. Devido a todos esses fatores mencionados, esse modo de vida leva as pessoas a adquirirem doenças ao longo da vida, tais como diabetes, colesterol alto, excesso de peso que gera baixa autoestima e sérios problemas de saúde. Então, como vocês perceberam, este texto agora foi abordado de forma completa, porque ele vai falar da má alimentação
e ele vai falar da consequência dessa má alimentação para a saúde. Por isso que o tema agora foi abordado de forma completa. A gente vai dar uma olhadinha aqui num outro texto. Este está no material do avaliador do Enem, disponível, que foi disponibilizado aí pelo INEP neste ano. Então, este é um texto de um participante mesmo do Enem. E o tema é manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, está aqui o texto de 10 linhas de um participante. A internet hoje se tornou um grande meio de comunicação, tanto para o trabalho, tanto para estudos. Trouxe grandes benefícios, só que também perigosa para quem não souber usar, especialmente por crianças que têm que ter muito cuidado, por causa de pornografias e pedofilia. Se tornou uma coisa indispensável também para aqueles que têm parentes e amigos distantes. Muitos usam para estudar, fazer pesquisas, jogar, fazer cursos online e fazer novas amizades. Então aqui a gente vê aqui outros erros aí relacionados à gramática, mas o nosso foco aqui vai ser falar sobre o tema. Então vocês viram aí que tem aí uma marcação em rosa em algumas palavras. Então assim, para vocês entenderem, quando o avaliador vai olhar o seu texto, a guia dele, para saber se o seu texto foi abordado de forma completa ou não, é o título tema. Então, a redação ela tem um tema e ela também tem já um título pronto. Então, é a partir desse título tema que o avaliador vai verificar se o seu texto está abordado de forma completa ou não. Como que ele vai fazer isso? Por palavras-chave que se remetam ali à frase temática que estejam presentes dentro do seu texto. Então, vamos ver como que a banca de redação do Enem avaliou este texto. Então, tá aqui, ó. A redação do exemplo 3 é considerada tangente ao tema, porque não aborda plenamente a proposta temática. O texto trata do elemento internet, na linha 1, e da manipulação do comportamento do usuário, na linha 2, tanto para o trabalho, tanto para estudar, o que representa uma alteração no comportamento por meio da internet. Mas o participante não menciona o controle de dados. Então, veja bem, na redação ele tinha que falar da manipulação do usuário, de controle de dados e da internet. Então, tinha que ter esses 3 elementos ali materializados no corpo do texto. Que fosse a palavra ali, o termo controle de dados, ou que remetesse à ideia de controle de dados. Por exemplo, o YouTube coleta informações a partir de pesquisas que são feitas ali, aí ele vai te indicando vídeos parecidos com o que você já estava pesquisando. Quando você faz uma pesquisa de um produto no Google, depois esse produto aparece no seu Facebook. Então, esta ideia, ela tá ali representada como controle de dados da internet. Então, assim, as palavras da frase temática, elas têm que estar ali materializadas no seu texto, ou as palavras, os termos, ou a ideia, as ideias referentes àquele termo. Então, se você vai falar ali, por exemplo, consequências da má alimentação para a saúde. Então, você tem que falar de má alimentação e você tem que falar dessas consequências para a saúde. Se você falar só da má alimentação e não falar das consequências, o seu tema vai dar tangenciamento. Então, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Então, se você falar de surdos e falar de surdos dentro do campo da educação e não falar desses desafios, dessas dificuldades que o surdo tem de aprender pela limitação comunicativa dele, então seu tema vai dar tangenciamento. Então, tem que estar lá materializado no seu texto, né? A palavra desafio ou palavras que remetam à ideia que remeta a desafios, surdo e dentro do contexto de educação. Então, se você for falar lá de surdos, mas você falar, por exemplo, dentro do contexto de trabalho, o surdo até se forma na escola, mas aí depois ele tem dificuldade de conseguir trabalho, e você não falou dessa dificuldade dele ali dentro do processo educativo. Então, o seu tema vai dar tangenciamento. Então, eu espero que esta aula tenha colaborado para esclarecer esta dúvida. Então, se você gostou da aula, se inscreva no canal e até a próxima.